Fala galera, aqui é o Abneu, tô aqui para ter uma conversa com vocês sobre esse conflito que a gente está tendo entre Hamas e Israel, Palestina e Israel, e eu queria começar falando com vocês pela Bíblia. Eu vou ler aqui em Gênesis 15, 18 ao 21, que diz assim: Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refraíns, e o Amorreu, o Cananeu, e o Girazeu e o Jebuseu. Esses nomes que aparecem aqui correspondem aos seguintes países: Turquia, Síria, Iraque, Irã, Egito e Arábia Saudita. Cara, para a gente começar a entender esse conflito entre Israel e Palestina, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Lá no final da Segunda Guerra Mundial, em 1948, a ONU ela organizou um conselho para fundar o Estado de Israel, fundar um Estado judeu e pegar os judeus e trazer eles de volta para a terra de onde eles tinham sido tirados. Esse lugar ficava na Palestina. E qual foi a solução que a ONU tomou para que os dois países vivessem livres, vivessem em comunhão? Eles queriam dividir o país da Palestina entre Israel e Palestina. Então o Oriente ficaria com a Palestina e o Ocidente ficaria com Israel. Só que algo deu errado nessa repartição e a gente teve guerra, a gente teve a Guerra dos 6 Dias, a gente teve a Cisjordânia invadindo Israel, a gente teve então os territórios chamados Faixa de Gaza e Cisjordânia, que são os lugares onde agora habitam os palestinos. Então, nesses lugares a gente tem muito conflito e foi daí que surgiu o conflito entre o Hamas e Israel. A gente teve, durante esses dias, a reclamação de Israel contra as propriedades que eles tinham nos terrenos palestinos, que os palestinos já haviam comprado aquelas regiões nesse período de guerra, nesse período de conquista, e Israel tinha deixado com que os palestinos ficassem lá. Mas agora houve um conflito por causa do Ramadã e de tantos outros fatores que ocorreram, e houve essa explosão ideológica e política. A gente tem duas divergências: a divergência política, que é o governo do Hamas e o governo de Israel, e a gente tem a divergência religiosa, que são o judaísmo e o Islã, um contra o outro. Dito isso, cara, eu quero dar passos práticos para você orar por isso. Por que a gente precisa orar? Por que a gente precisa orar para haver paz em Israel, para haver paz na Palestina, para haver a unificação desses países, para que alguma coisa seja feita? Por que a gente precisa orar para que haja paz global? E eu quero falar aqui com vocês, eu vou ler em Isaías 19, olha só o que Isaías fala. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, a minha herança. A Assíria, ela corresponde a todos os países árabes. Cara, o plano eterno de Deus, o fim dos tempos, o milênio, é a paz entre todos os povos. Todos os povos vão receber a promessa de Jesus na terra quando ele vier reinar entre nós. Essa é a promessa. Maranata.